Pan News Curitiba, agora 10h54. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, ouvinte, internauta que nos prestigia desde as 10 horas da manhã. Temos muita informação para trazer para você e também muito tempo, né? Uma hora ainda pela frente. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury, anunciou medidas para tentar reduzir a quantidade de bate-boca e troca de ofensas na Casa Legislativa. A nossa repórter Bia Frênia traz os detalhes porque esse assunto está repercutindo demais, não só na gestão do nosso deputado Alexandre Cury, como também na gestão, essas ofensas já aconteciam, e esse tumulto na época em que o presidente Ademar Traiano também estava à frente da casa. Vamos lá, diga, Bia. Preste atenção nessa notícia. O presidente da Alep, que é o deputado Alexandre Cury, anunciou medidas para tentar diminuir esse tipo de discussão e de troca de ofensas. Esse anúncio, portanto, foi feito durante a sessão plenária. O presidente Alexandre Cury informou que tomou atitude depois das várias trocas de farpas e discussões entre parlamentares, em especial por questões ideológicas, e todos nós aqui sabemos quem justamente segue sempre repercutindo esse tipo de situação. Além de evitar automaticamente qualquer discurso considerado ofensivo, desrespeitoso ou agressivo ao Conselho de Ética, o deputado também informou que serão feitas alterações no regimento interno do colegiado para que punições possam ser aplicadas aos parlamentares que cometerem algum tipo de quebra de decoro. Vamos conferir o pronunciamento então feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury, na Alep, sobre essa decisão. Esta Assembleia Legislativa, nos últimos anos, teve avanços significativos, fruto do trabalho desses parlamentares e dos nossos servidores. Por isso, essa presidência não vai admitir que fatos isolados, desrespeitosos, prejudiquem a imagem dessa casa. Então, eu quero aqui anunciar que, por determinação dessa presidência, a partir desse momento, todos os discursos desrespeitosos, agressivos, seja contra quem for, serão automaticamente encaminhados ao Conselho de Ética para que esse Conselho tome as devidas providências. Essa presidência não vai admitir que essa pauta ideológica radical venha ao plenário. Nós fomos eleitos para debater políticas públicas e eu espero, como presidente, que essas políticas públicas sobreponham a essa pauta ideológica radical que está prejudicando a imagem de muitos parlamentos nesse país. Então, por determinação dessa presidência, seja contra quem for, automaticamente qualquer representação que essa presidência receba por manifestações desrespeitosas vão ser automaticamente encaminhadas para o Conselho de Ética tomar as devidas providências. Eu peço a compreensão dos senhores parlamentares. Quem quiser fazer manifestação dessa natureza, façam nas suas redes sociais, respeitem o plenário dessa casa, porque nós fomos eleitos e a população do Paraná espera que dentro desse plenário seja debatido políticas públicas. Então, peço a compreensão dos nossos parlamentares. Além dessa representação automática, a Assembleia Legislativa deve apresentar nos próximos 30 dias uma proposta que muda o Conselho de Ética, o regimento do Conselho de Ética da Casa. Logo depois da manifestação de Cury, outros deputados também se posicionaram sobre o assunto no plenário, entre eles Ademar Traiano, do PSD, Arilson Chiorato, do PT, o Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, o Neile Prevot, do União Brasil. Então agora a gente vai ouvir alguns trechos do que esses deputados falaram sobre esse assunto também na última sessão. Estamos indo para uma discussão do campo nacional que nada interessa ao parlamento estadual. Nós temos tantos temas importantes a serem tratados aqui nesta casa que nós poderíamos divergir um do outro, que é do processo natural do parlamento, mas não estamos focando nisso. O que ocorre e que o que se observa aqui nas falas são discussões no campo ideológico, político, mas sempre focado na esfera nacional, agressões na individualidade dos senhores deputados. Eu acho que é chegado o momento de repensarmos. O parlamento é um lugar de debate de tanto temas nacionais, estaduais e municipais.
O que não se está aqui discutindo é qual tipo de debate, mas o que transcende a ética, a violência da fala, a violência política, a violência de gênero e tantas outras. Então eu quero aqui parabenizar, porque a gente tem aqui um ambiente fraterno. Discordar é importante para a democracia. Ter oposição é importante para a democracia. Mas perder a ternura e partir para a violência não é salutar. Essa casa aqui nunca chegou a esse nível tão baixo no processo de debate político. Não é possível a repetição de cenas a como nós estamos vendo, como vimos ontem, no caso específico, né, da violência de gênero praticada contra a deputada Ana Júlia. Nós podemos debater, discordar, ter divergências de opinião, mas a Assembleia não pode admitir ofensas pessoais entre os parlamentares. Olha, a gente acabou de escutar então os deputados repercutindo junto com essa fala de Alexandre Cury. Eu quero lembrar que um pouco antes do presidente da casa anunciar a adoção de medidas para reduzir esses bate-bocas, a Comissão de Constituição e Justiça também registrou uma nova troca de ofensas. O episódio envolveu o deputado Márcio Pacheco, do Progressistas, e o Renato Freitas, do PT, só que os demais parlamentares do colegiado também acabaram se manifestando durante a sessão. Vamos conferir então. Antes de Alexandre Cury entrar no plenário e anunciar medidas para diminuir bate-boca, teve outro bate-boca registrado, esse na CCJ. Nós votemos favoravelmente ao nosso parecer a favor da deputada Flávia. E quem comete crime de corrupção? Encerrado a discussão. Se quiser, pode incluir. Senhores, tem coragem de incluir? Com certeza. Então eu desafio o senhor publicamente que coloque crime de corrupção aí também. Você não é deputado? Inclua na segunda votação. Eu não sou da base, eu não tenho emenda parlamentar. Eu não encho meu bolso de emenda parlamentar. Você enche. Pode incluir. Você não tem nem autonomia, o que você fala é o que o governador manda. Só a verdade. Não é surpresa que o Renato Freitas defenda criminoso, até porque o presidente do partido dele é um ex-condenado. Comedor de criancinha. Você. Pela ordem, presidente. Senhores deputados, por favor. Vamos submeter ao voto em parecer do relator. Deputados. Você não tem moral. Senhores deputados, por favor. Fui citado pelo deputado Márcio Pacheco, falou que o presidente do partido do Renato é um condenado. Eu nunca fui condenado. Nunca. O senhor acabou de falar aqui. O presidente do seu partido. O deputado Arilson não se reportou. Se reportou. Eu entendi. Foi um ato de corrupção da história. Senhores deputados, por favor. Falei do presidente da República. Percebam, né, que os nomes se repetem, são sempre os mesmos envolvidos nas discussões, no plenário, os mesmos nomes, na Comissão de Constituição e Justiça, os mesmos nomes, e assim os parlamentares vão esvaziando a importância e relevância da Assembleia Legislativa a partir do momento que ocupam o tempo e o espaço dedicado à discussão de pautas importantes na Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante, com confusões que nos remetem à criança brincando pelo balanço, a fila no parquinho, que tem poucos balanços ali e todo mundo começa a brigar para ocupar aquele brinquedo que é o favorito de todos. Bem, nem vou me estender para falar de discussão aqui de parlamentar, porque eu sei que já está todo mundo cansado disso. Mas eu quero aqui registrar que acerta Alexandre Cury nessa decisão. Inclusive, a gente observa que o discurso dele trouxe um efeito manada ali, depois da fala das medidas anunciadas. Outros parlamentares também se sentiram encorajados e puxaram também o coro, engrossaram essa fala diante de discussões desnecessárias da Assembleia Legislativa, diante de bate-boca, de palavras ofensivas, de palavras preconceituosas e, finalmente, a gente podendo tratar sobre a quebra de decoro parlamentar, porque nós vimos já muitos casos de parlamentares Brasil afora, câmaras de vereadores afora, assembleias legislativas afora, com a tal quebra de decoro parlamentar que nunca dá em nada. O parlamentar não age como o decoro prevê, não age dentro da ética e da moralidade do cargo pelo qual ele foi eleito para ocupar e nunca acontece nada. Então, pelo menos no quesito discussão de baixo calão, pautas ideológicas que não acrescentam em discussões
para os paranaenses apenas em lacração nas redes sociais, a gente deve ter medidas mais concretas a partir de agora. Pelo menos é essa a expectativa. Carlos Cobba, que teve uma grande adesão ali por parte dos deputados da base de Ratinho Júnior, mas também da oposição. Alexandre Cury assumiu aqui uma frente de liderança que conseguiu unir a casa em prol de um mesmo tema, que é o fim dessa bagunça no plenário.